Veja se você conhece alguém que vive nessa situação. A pessoa está passando por um problema e aí fica chateado, deprimido e começa a se auto-sabotar, se punir. Só assiste tragédias na TV, se alimenta mal, só faz coisas para ficar pior. Se tem alguma coisa boa à disposição, se nega. E aí as coisas só vão piorando. É a tal da autossabotagem que derruba demais as pessoas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, o psicanalista Jonatas Liatti. Tudo bem, Jonatas? Bem, Elaine. Bom, é uma coisa complicada porque é como se a pessoa não merecesse, né? Já que ela está com um problema sério, então ela não merece nada de bom. E essa é uma leitura correta, mas do ponto de vista da própria pessoa. Porque as pessoas que acabam exercitando, vamos dizer assim, essa autossabotagem, no seu entorno as coisas estão boas, estão bem, até para ela mesma, mas por algum motivo não aparente, ela se julga não merecedora daquilo, incapaz de atingir, de ser eficiente a ponto de alcançar aquilo. E aí, de alguma forma, ela se pune, ela deixa de alcançar, mesmo quando tem capacidade de alcançar, deixa de conseguir quando tem condições de conseguir aquilo. E da onde vem essa autopunição? Da onde vem essa coisa de não... sei lá, eu devo para o banco, então eu vou comer só ovo. Eu tenho dinheiro para comprar carne, mas eu vou comer só ovo. Então, são coisas assim que aparentemente parecem distintas, mas andam paralelamente. Então, existe essa pessoa que não consegue, de alguma forma, resolver-se. Porque é o seguinte, para resolver as coisas externas, a gente precisa primeiro resolver internamente os desejos, as motivações e tudo mais. E isso está para além de assistir uma palestra de motivação, tá ok? Tem mais a ver com uma resolução de problemas internos que vão fazer com que a pessoa se sinta bem, com uma boa identidade, uma boa autoestima e a partir desses valores conseguir conquistar as coisas. Agora, existe um aspecto que é interessante em relação à autossabotagem. Do ponto de vista psicanalítico, há uma origem traumática. Alguma coisa que em algum momento da história dessa pessoa aconteceu e o atingiu ou a atingiu de forma traumática, impactante. Mas de alguma forma isso foi recalcado, isso foi escondido e ficou ali amortecido. E lá na frente, no decorrer da sua vida, por algum motivo que essa pessoa desconhece, ela começa a se auto-sabotar. Tem um pouquinho a ver com aquela chamada culpa reservada. Um sentimento de culpa por ter feito determinada coisa lá no passado, se sentir culpada e ela se pune como se fosse um automartírio para expurgar aquela culpa, entende? Para deixar com que... para amenizar aquele sentimento de culpa que fica carregando durante a sua vida. Existe alguma forma dela ir tentando... digamos, deixar isso um pouco mais leve, ela, assim, claro, buscar ajuda é super importante, né? Sim. Mas até para ela, de repente, achar um fiozinho aí para ela se apegar e ir desenrolando esse nó, o que ela teria que dar uma pensada no que já aconteceu? O que seria aí alguma coisa nesse sentido? Se for do ponto de vista psicanalítico, traumático, sim, ela vai precisar fazer uma terapia, algumas análises, a fim de encontrar esse ponto, esse momento, esse elemento traumático, e resolver isso, ressignificar isso na sua vida, e só então ela vai entender por que ela faz o que faz, e aí ela deixa de fazer. Ninguém deixa de fazer alguma coisa só por decisão, mas acima de tudo, em primeiro lugar, por compreender por que é que faz aquilo que faz do jeito que faz, entende? Então, por exemplo, aquele estudante que esquece, perde a data da prova, fundamental, importante no seu estudo, e é uma prova que ele estudou e está totalmente capacitado de fazer, habilitado para fazer, ele mata em meia hora, mata toda a prova, mas ele chega na hora, ele esquece. Aí quando ele olha para o cronômetro, olha para o relógio, viu que passou a hora, não é assim todo vestibular, não tem aquelas cenas patéticas, deu branco, das pessoas chegando atrasadas. Como é que a gente pergunta, como é que pode chegar atrasado num evento de que é um ano, uma vez na vida, no ano, e sabendo de tudo e se preparou? É uma autossabotagem. Ela não consegue avançar para além daquilo que a sua culpa lhe impôs como limite. E falam muito que essa coisa da pessoa, o não merecimento, ou seja, a pessoa não se achar digna de merecer aquilo,
causa problemas seríssimos na vida da pessoa, inclusive até em relação a trabalho, prosperidade, felicidade. Sem dúvida. Na psicanálise, a gente faz uma relação desse não merecimento com a autorização. Tudo que nós fazemos na vida, Elaine, nós precisamos nos autorizar a fazer. E essa autorização não é só estar alegre, motivado, estar preparado com as suas habilidades, as suas capacitações em dia. Tem a ver com um sentir-se autorizado a fazer aquilo, e isso muitas vezes está relacionado, por exemplo, à figura do pai, da mãe, de pessoas importantes que exerceram uma certa influência sobre a nossa vida. Eu conheço pessoas que, por exemplo, tudo que começam a fazer não terminam, sabe? Começa a fazer tal coisa, começa a ter um certo sucesso, ela para. Essa sabotagem de não terminar aquilo que começa tem a ver com não se sentir autorizado a fazer aquilo. É o medo de dar certo. Vou dar um exemplo. Um empresário bem-sucedido que está dirigindo o seu carro zero, bom, carro novo, e aí ele chega na ladeira, começa a bater o coração dele, disparar o coração, ele não consegue subir a ladeira, ele freia, ele para, ele trava, entra em pânico. O que está acontecendo? O carro é novo, ele sabe dirigir, a ladeira não é insuportável, não é invencível, mas alguma coisa inibe ele. Aí você vai fazer análise, vai fazer uma terapia, vai fazer um aprofundamento e descobre que o pai dele era uma pessoa vingativa, muito agressiva e era funcionário simples de uma fábrica. E no desenrolar da vida, o pai passou essa imagem negativa e vingativa, agressiva sobre a vida dele, e ele não se sente autorizado pela figura paterna para ser superior ao pai, para subir e passar o pai. Entende? Então, a representação da ladeira é um símbolo de que ele não consegue, não se autoriza a ser mais do que o pai. É uma coisa meio louca, mas é meio psicanalítico, né? Então, é assim mesmo. Assim mesmo. Então é assim mesmo, né? Agora, a gente estava falando dessa coisa do não merecer, do não receber, né? Não se dar a autorização. Tem como, de repente, começar devagarinho, ou primeiro tem que resolver tudo isso? A, por exemplo, tentar de alguma forma minimizar um pouco essa dor, minimizar um pouco aquele exemplo que eu dei, tem conta, está devendo para o banco, então tentar de alguma forma pensar assim, não, tenho, pagarei, pode ser que hoje eu não tenha, por exemplo, o dinheiro da parcela que vence hoje, mas pago amanhã ou quando receber. Isso pode ajudar de alguma forma a mente a trabalhar melhor, tornar mais leve e de repente até se abrir para buscar soluções diferentes? É possível sim. A PNL, o auxílio de um coaching nessa área ajuda bastante, porque o coaching, mentoria, trabalha muito em cima de focos, de alvos, de objetivos, né? E a pessoa pode se condicionar a encontrar caminhos para alcançar esses objetivos. Agora, do ponto de vista inconsciente, é preciso que a pessoa reconheça. Quando a gente fala de ressignificação, é o seguinte, eu preciso saber a origem, qual é a causa de tudo isso. Eu posso me reprogramar, eu posso realmente conviver através de um treinamento, de uma prática positiva de pensamento, de adequações, de exercícios, de decisões, mas eu também preciso, paralelamente, buscar a origem disso, porque é possível que eu, me condicionando a fazer, só por um condicionamento mental e de prática, logo mais à frente eu posso encontrar um empecilho para o qual eu acho que eu não estou preparado, mas aí está relacionado àquela origem, entende? Então tem que saber de onde que vem isso. É bom fazer alguma coisa pontual, né? Prática, porque você precisa. Por exemplo, eu quero passar no vestibular e não tenho condições, então alguém pode ajudá-lo a pensar focado nesse assunto e ele conseguir. Focar na vitória. Exatamente, mas do ponto de vista da origem, talvez seja importante saber por quê, de onde vem esse medo, de onde vem esse receio, essas inseguranças. E isso, uma vez identificado e resolvido, vai evitar problemas lá na frente, né? Porque se não resolver, sempre volta, né? Vira circular a coisa. Com certeza, porque a nossa vida ela é sistêmica. Nós temos vários sistemas. Tem família, tem trabalho, tem escola, tem religião, tem tudo esse entorno da vida da gente. Se eu não estou com a base bem formada ou bem resolvida, eu posso espalhar essa minha falha ou fracasso em todas essas áreas. E ainda provocar um trauma em outra pessoa. Com certeza. O que é muito pior, né? É bem pior. Então, tá joia. Muito obrigada mais uma vez, Jonatas.